Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, onde você estiver, que Deus esteja contigo e que Deus cuide da sua vida, das suas causas, seu casamento, que esteja na mão de Deus, seus filhos, seus netos, e que você nunca perca a fé, mas que ela seja acrescentada na sua vida e que a graça de Deus sempre seja ela responsável de te comandar, de te dirigir. Que Deus te abençoe então ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro de São João, no capítulo 11, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro, que depois de 4 dias, Jesus ressuscitou ele, que já tinha passado o prazo dele ser consumido, né? Porque é 72 horas que é dado para um corpo começar a ser consumido. E começa pelo nariz de São Branda, começa a consumir pelo nariz. Então, Lázaro já tinha passado de 72 horas, já tinha passado do tempo. E no tempo de se conservar. Então, o Senhor Jesus chegou nele e falou: Tinha, faz favor. O Senhor Jesus chegou e faça uma coisa. O Senhor Jesus chegou e fora de tempo, né? Porque Jesus ficou no sepulcro menos de 3 dias, né? Ele ia ficar 3 dias, mas ficou. Se você for ver a hora, ele ficou hora que completou os 3 dias completos, mas não é 3 dias completos que ele ficou no túmulo. Ele foi sepultado sexta-feira, no domingo de manhã ele ressuscita. Se você for contar a hora, não dá 3 dias, mas entra no 3 dias, né? Entra no 3 dias. Então o que nós temos? Que Lázaro tinha passado o tempo. Já tinha passado, estava no 4º dia. E de acordo com a natureza, ele estava fora. Mas Deus já fez isso. Isso estava tudo no plano de Deus. Podia ser que estava errado para Marta, podia ser que estava errado para Maria, podia ser que estava errado para os fariseus, os sacerdotes. Para o sacerdote, irmão, a morte de Lázaro, para o sacerdote, que foi um prato cheio. Porque o Lázaro e Marta e Maria, antes de aceitar Jesus, eles trabalhavam no templo dos fariseus. Mombrana diz que ele cuidava do templo. A Marta e Maria era faxineira do templo. O Lázaro, trabalhava no templo, ele era da igreja. Ele pertencia à igreja dos fariseus. Não sei se é fariseu ou do sacerdote, mas ele pertencia a uma área religiosa ali do dia muito forte. E ele era trabalhador, ele era que cuidava da igreja, que cuidava da mesa, que cuidava das cortinas, que cuidava de limpar a igreja, colocar a igreja em ordem. Era tudo Lázaro, e Marta e Maria. Então, quando eles perderam esses três, a igreja perdeu esses três para Jesus, os três passou a seguir Jesus, aquilo para os fariseus, se é o fariseu que eles cuidavam da igreja dos fariseus, não sei se saduceu ou sacerdote, mas se é que era o fariseu, ele não via a hora de fracassar, de Jesus fracassar, para eles cobrar Lázaro e Maria. Olha o que vocês fizeram, vocês largaram nós para seguir esse homem, olha a situação do homem. Então eles ficaram torcendo para não dar certo, para que Marta e Maria ficassem envergonhados das escolhas que fizeram, de largar eles para seguir Jesus. Hoje não é diferente.
Hoje você sai do sistema religioso, ele fica torcendo para não dar certo, para amanhã chegar e tacar na sua cara. Tá vendo? Você largou nós aí, a situação aí. Tá vendo? Você não devia deixar nós, você não devia sair do nosso meio. Você estava bem com nós, você era bem tratado. Olha agora onde você está aí. Você era tesoureiro da nossa igreja, você era diácono, hoje você não é mais nada. É desse jeito. Funciona assim. Então quando Lázaro morreu, os fariseus vêm tudo visitar. Pode ver na Bíblia que eles vêm, eles chegam em Marta e Maria e eles procuram ser o consolador delas. Procura ser o consolador, porque eles conheciam, né? Ela trabalhava para eles lá na igreja. Eles veio e querendo consolar, querendo falar, até que eles falam, quando Jesus chegou na frente do túmulo, ele fala, se ele amasse ele sim, por que deixou ele morrer? Você viu? Os fariseus falando, se ele amasse tanto Lázaro assim mesmo, por que então deixou? Porque a Marta e Maria falavam para ele é um homem de amor, ele é um homem diferente, ele é um ministro diferente, ele não é igual vocês, ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos, nós seguimos ele porque nós vemos amor nele, nós vemos perdão, nós vimos ele perdoando uma mulher pecadora que lavou o pé dele, nós vimos ele ressuscitando uma menina chamada Talita, nós vimos ele curando o fluxo do sangue de uma mulher que fazia 12 anos que sofria e tudo cessou. Nós temos visto tudo isso. Ele tem um ministério recheado de bênção, recheado de cura, recheado de poder. E vocês têm o quê? Vocês não têm nada. Vocês não têm nada. Vocês só têm o quê? Se vestir aí com veste de religioso. E vocês são bastante religiosos, vocês são. Mas não tem poder. Religioso vocês são. Lê o pergaminho, vocês lêem, vocês escriba. Vocês são muito leitor, lê muito a Bíblia, vocês lê muito, conhecem muito, vocês têm muito conhecimento, mas não tem poder. Não tem poder de nada. A mulher entra com batom na igreja, com batom fica. A mulher entra com a unha pintada na igreja, com a unha pintada fica. A mulher entra na igreja cortando o cabelo fica. E cadê o poder da igreja? O apóstolo Paulo fala assim, quando eu fui pregar o evangelho para vós, fala lá para os coríntios, eu fui com poder, eu fui pregar o evangelho com poder e demonstração. 3 coisas, pregar o evangelho com poder e demonstração. Agora o evangelho está sendo pregado, mas cadê o poder? O poder, ó irmão, porque você largar os vícios, largar os hábitos, você chegar numa coisa e falar, não quero mais isso, você precisa poder. Você precisa ter autoridade. Autoridade para acessar uma coisa. Cadê um policial rodoviário? Ele tem autoridade para parar um caminhão. Não importa o tamanho do caminhão. O quanto de peso o caminhão tem. Ele para o caminhão. Porque ele tem autoridade para parar o caminhão. É só ele dar com a mão, o caminhão tem que parar. E a igreja? E a igreja? Jesus não falou eu vou e dou poder. Eu vou dou poder para expulsar demônio, curar os enfermos. Eu vou e dou poder. O irmão Buena disse, Deus tem dado poder para a igreja. O poder Deus não tem deixado de dar para a igreja. Mas o poder, ele tem que ter uma autoridade por trás desse poder. Você tem poder, não tem autoridade. Então você tem que ter. O que adianta o guarda? O guarda ter poder, não ter farda. É isso aí que eu estou falando. Ele tem poder, mas precisa de uma farda. Sem a farda, ele não para o caminhão, ainda que ele seja policial rodoviário. Ele não para o caminhão se não tiver a farda. E é o que farda? Que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Revestir vai como um bom soldado, usando o capacete da salvação. É o que ele fala. Ele manda nós se agir como soldado, pertencendo ao exército. E fardado, o negócio que é estar sem farda.
não está usando farda. É um soldado de Cristo? É. Pertence ao exército de Cristo? Pertence, mas está sem farda. Você está sem farda. Se você está sem farda, você não tem autoridade, porque você está sem farda. Você precisa usar farda. Aí vem a pessoa falar, pastor, roupa não tem nada de ver. Então vai lá no exército e anda lá, sem camisa lá, vê se você é um soldado. Você não é o próprio exército que te chama você para servir. Ele dá para você a farda, ele dá o coturno, ele dá o capacete, ele dá para você o que você tem que usar no exército. Assim também é Jesus. É a mesma coisa do Senhor Jesus. Não é nós andar do que nós quer andar, vestir o que nós quer vestir. Nós pertencemos ao exército. E nós temos um comando, nós temos um capitão que dá para nós o regime. Nós não vivemos sem regime. Nós não vivemos sem a programação. Nós não vivemos uma vida desprogramada, uma vida que vai onde quer, faz o que quer, fala o que quer, veste o que quer. Não é isso. Não é prisioneiro de Jesus Cristo, disse Paulo. E eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E eu pergunto, o prisioneiro faz o que quer? O prisioneiro vai onde quer? O prisioneiro, ele fala o que quer? Não! O prisioneiro, ele está sujeito a quem o comanda ele. Ele está sujeito ao comando. Ele está sujeito ao comando. Então, nós vemos aqui a Marta e Maria. O aperto que ela passa na mão dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas. São João 11. O aperto que ela passa quando perde Lázaro. Porque não é só perder Lázaro. Não é só perder Lázaro. O negócio que vem os fariseus e cobra ela. Cobra as duas. Isso aí eu estou dizendo, palavra do irmão Brana. Não está aqui escrito todas as palavras. Mas está na mensagem da irmã Brana. O que aconteceu naqueles 4 dias? O que aconteceu nos 4 dias que Lázaro estava no túmulo? Ele falava assim para Marta. Ele estava doente, não estava? Estava. Você mandou chamar Jesus? Mandemos. Ele veio? Não. Está vendo? Ele não veio. E se você não chama nós já estava aqui. Mas também não fazia nada. Enfermo estava, enfermo ficava. O que é que ele andava vindo? Só vinha orar e a pessoa enferma, mais enfermo ficava aí. Isso é só a presença da pessoa, mas não tem poder. Ele falou assim, quando ele ficou doente, quando ele tinha fome, aonde ele vinha comer? Aqui em casa. Quando ele estava cansado, aonde ele vinha descansar? Aqui em casa. Aquela túnica que ele usava, quem deu para ele? Fui eu com a minha irmã. A Marta falava, eu com a Maria que tecemos a mão. A irmã Brana disse que a túnica que Jesus usava foi tecida a mão por Marta e Maria. Porque ela sabia trabalhar com isso. Ela trabalhava lá no templo, lá, arrumando toalha, arrumando tudo, ela mesmo fazia. Então eles falaram assim, e vocês faziam tudo isso para ele, tudo isso. E quando seu irmão ficou doente, você mandou chamar ele, ele veio? Não veio. Então, tá vendo? Aí, tá vendo? Cadê o amor? Tá vendo? Você largou nós, se fosse nós, Marta, seu irmão assim que ficava doente, nós já estávamos aqui na cabeceira da cama, nós já estávamos aqui orando por ele, mas não fazia nada também. Oração sem poder, oração que nem no céu chega, fica perdida aí no ar, porque para a oração chegar na presença de Deus, ela tem que ser levada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8. O Espírito Santo com gemido e inexprimível intercede por nós, porque não sabemos como orar. O Espírito Santo é que leva a nossa oração na presença de Deus e leva através do sangue de Cristo. Tem mais essa. E quem fala por nós lá no céu é o sangue de Cristo que fala por nós. Ele fala por nós. Que o apóstolo Paulo diz que o sangue de Cristo fala coisa melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel pedia vingança, de Cristo pede misericórdia. Agora esses 4 dias, eu quero falar para os irmãos sobre os 4 dias da morte de Lázaro. Sobre os 4 dias. Até que Jesus chega. A Marta e a Maria passou apertada na mão daqueles religiosos.
porque ele tacava na cara dela mesmo. Cadê ele? Desapareceu. Fujão. Ele é um fujão. Na hora mesmo difícil, ele foge. Tá vendo o pastor que vocês arrumaram? Olha o pastor que vocês arrumaram. Você viu? Você mandou, falou, quando ele precisava de vocês para comer, ele vinha na sua casa, não vinha? Vinha. Quando ele precisava de vocês para descansar, ele vinha na sua casa, não vinha? Quando ele precisava do dízimo, ele vinha aqui, passava aqui, você dava o dízimo para ele, não dava? Não dava. Mas agora que ele ficou doente, seu irmão ficou doente, vocês mandaram chamar ele veio? Não veio. Aí tá. Aí tá. Tá vendo? Larga isso daí, menina. Larga esse homem aí. Volta para o seu lugar. Volta para os fariseus. Volta para a Assembleia. Volta para o Batista. Volta para o Metodista. Volta para a Católica. Larga a mão de mensagem do William Branham. Isso aí não faz nada. Isso aí não tem poder. Volta para nós. É isso que eles fazem. E Marta e Maria ficam firmes. Marta e Maria não rendeu o pé, não. Não vai voltar, não. Ah, mas ele, olha, o seu irmão estava doente e não veio. Seu irmão morreu, ó, já faz 1 dia, 2 dias, 3 dias. Cadê ele? Não aparece. Viu? Na hora difícil da sua vida, Jesus foi embora. Na hora dura da sua vida, Jesus foi embora, virou a costa. Só sua casa servia para ele, para dar descanso, comida e roupa. Mas na hora mesmo que eu precisava trazer cura para os seus irmãos, ele não trouxe. Sendo que ele curou aí muita gente aí, o seu irmão que ele disse que ama, porque a Bíblia está dizendo aqui que Jesus amava. Olha aqui o que a Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia fala assim, bem assim, ó. A Bíblia fala assim, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. No capítulo 11, no verso 5, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ele amava os 3. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que está doente, não vem. Justo aquele que servia, aquele que abandonou tudo, abandonou os fariseus por causa dele. Aquele que dava descanso para ele, é a casa onde ele descansava. A casa que ele descansava era na casa de Marta e Maria. E justamente fica enfermo o rapaz que ele confessava que amava, que era companheiro dele. O irmão Branham disse que quando Jesus foi batizado, quem veio junto com ele para batizar, acompanhando ele, conversando os dois juntos, foi Lázaro. O irmão Branham disse que foi Lázaro. Quando Jesus foi batizado, quem veio acompanhando ele até o Jordão foi Lázaro. Os dois eram companheiros. Agora o homem está enfermo, manda avisar, o homem não vem. Agora o homem é sepultado, nem no velório do homem ele não veio, mas também se veio no velório, não tinha velório, né? Se Jesus nunca foi no velório, porque cada velório que ele ia, ressuscitava o defunto. Então ele nunca foi no velório. Porque é só chegar no velório, o defunto ressuscitava. Agora, 4 dias depois, aí, visaram ele recebeu a notícia. Olha, Lázaro, aquele que eu te amo, está doente. Ele falou assim, essa morte aí, essa doença aí não é para morte. Ué, essa doença não é para morte, mas ele morre, ele está falando aqui, olha, irmão. Olha aqui a Bíblia. Olha aqui, olha o que ele fala aqui. Ó. Quando Jesus ouviu isso, mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Aquele que o Senhor ama está enfermo. E ele estava curando pessoas que nem dava mínima para ele. Ele curou os 10 leprosos, e os 9 foi embora, só um voltou para agradecer ele. Ele curou. Ele curou. Agora esse aqui que ele ama ele, que cuida dele, que anda com ele, tem a casa, dá casa para ele descansar, dá comida para ele, roupa para ele. Esse ele não liga. Irmão, tudo isso aí é um contrassenso. E tudo isso daí, irmão, é para provar fé. Não tem um momento na vida de maior provação do que esses 4 dias de Lázaro na sepulcro. Marta e Maria passou apuro na mão dos religiosos.
como nós estamos passando apuro na mão do religioso de novo. Nós estamos passando apuro porque ele está cobrando. Cadê o William Brana? Cadê a mensagem do irmão Brana? Vocês são seguidores da mensagem. E por que acontece isso entre vocês? Por que acontece isso entre vocês? Vocês não seguem a melhor mensagem do mundo? A melhor mensagem, o profeta do último dia? Por que acontece isso na sua igreja? Por que acontece isso no seu lar? Por que acontece isso na sua vida? Por que você está enfermo? Por que você está sem emprego? Por que sua família não está bem? E você não são seguidor da mensagem? Tem essas cobranças religiosas. É a mesma cobrança que Marta e Maria sofria. Mas a Marta e Maria não arredou o pé. Ela não entrou no espírito do religioso. Não entrou, não entra, irmão, no espírito religioso. Não entra nesse espírito. Não entra. São cobrador. Eles são cobrador. Veja bem, quando a Rop morre, a esposa do irmão Brana, apenas com 22 anos, ela morre de tuberculose. Depois morre a Nenezinha com 8 meses também, a Cheryl, e é colocada junto com a Rop. O irmão Brana olhando as duas no caixão. Satanás não chega perto do irmão Brana, não encosta no irmão Brana e pergunta para o irmão Brana: cadê esse? Deus não te ama, ele falou assim. Deus não te ama. E falou para o irmão Brana: Deus não te ama. Se ele te amasse, ele não deixava a sua esposa e a sua Nenezinha tão inocente morrer de tuberculose. Ele não deixava. Você tem orado até meia-noite para as pessoas. E olha aí a situação que está a sua família, tudo acabada. Esses dias atrás, o seu pai morreu. Mais uns dias atrás aí, morreu o seu irmão. Morreu no seu braço. Agora mora a sua esposa, mora a sua Nenezinha. Deus não te ama, Deus não ouve a sua oração. O irmão Brana disse: por um momento, eu falei: você sabe que você está certo, Satanás? Então nós temos esse momento, irmão, que nós vira para Satanás e fala: você está certo, você está certo. É a igreja da mensagem mesmo, mas tem muito problema. Eu tenho que com dificuldade que a igreja da mensagem, por causa dos problemas que tem. O Satanás faz você, põe você em problema. Ele mexe com a sua fé, mostrando problema na igreja. É o que ele tem para mostrar, é problema, ele mostra, e problema tem. Então quando aí Deus, uma coisa disse que uma cortina se abriu e Deus entrou. Deus não deixa mais sozinho com Satanás. Ele deixa por um momento, mas ele entra em cena. Ele entrou, colocou o outro lado da mangueira e falou assim: fala para ele assim, que eu dei e eu tomei. Aí ele virou para Satanás e falou: Satanás, Deus deu e Deus tomou. Aí ele venceu com a orientação que Deus deu para ele. Deus fala para ele que eu dei e eu tomei. É meu, é tudo meu. Eu dou e eu tomo a hora que eu quero. É eu que mando. As almas são minhas, está sob o meu controle. Aí o irmão Brana falou: Satanás, está no controle de Deus. Deus sabe o que faz. E Satanás foi embora. É o caso desse religioso, era todo demônio, esse religioso aqui, era todo demônio. E querendo pôr dúvida em Marta e Maria, querendo pôr revolta em Marta e Maria, falando: você mandou ele vir, ele não veio. Você ainda mandou falar: aquele que tu ama está doente. E Jesus responde o quê? O que Jesus responde? Vamos ver a resposta dele. Jesus, quando viu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Jesus responde: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Porque se Jesus cura Lázaro, ele vem e cura Lázaro, a cura divina é o penhor da ressurreição. É muito importante a cura divina. Graças a Deus pela cura divina, e que nós precisamos de cura divina. Mas a ressurreição é maior, irmão. Não adianta ser curado e não ser ressuscitado. O maior para nós é a ressurreição. O maior para nós mesmo é ter o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, disse Jesus. Mas a ressurreição, irmão, nós temos que pensar na primeira ressurreição, participantes da primeira ressurreição, porque a segunda é para juízo, a segunda é para trono branco. É uma coisa que só Deus que sabe o que vai acontecer no trono branco. Mas a primeira ressurreição é para os membros do corpo de Cristo, é para o corpo. É para o corpo. E Jesus disse: essa morte
essa morte, essa doença não é para a morte. Ele disse que não era para a morte, Lázaro estava dormindo. Ele não estava morto, ele estava dormindo. Morto é uma coisa, morto é separado, mas dormindo, está descansando. Aí chegou Lázaro, chegou Jesus. Quando Jesus chegou, que ele foi na frente do túmulo do Lázaro, os fariseus reuniram tudo ali. Está tudo ali, os fariseus, saduceus, tudo ali. Se teve uma hora que os corvos rodeou, foi aquela hora. Aquela hora os corvos rodeou tudo. Rodeou tudo porque tinha um morto, né? Onde tem um morto tem corvo. Então, todos os corvos, fariseus, tudo estava ali. Tudo cobrando Marta e Maria. Aí quando ele falou assim, Lázaro, ele não está morto, ele dorme, né? E por onde você colocou ele, ela mostrou onde colocou, você já faz 4 dias, Senhor. Eu falei, eu sou a ressurreição, me leva eu até lá, tira a pedra, Marta. E ela vai, tira a pedra, alguém ajuda ela a tirar a pedra, tira a pedra. Aí eles começaram a falar assim, você viu? Se ele amasse ele não deixava ele morrer. Esse é o comentário. Se ele amasse ele, não deixava morrer. Se amasse, não tratava desse jeito. Tá vendo? Olha aí, deixou ele morrer. Já faz 4 dias, já cheira mal. Tá vendo? Olha aí, daqui a pouco Jesus fala. Aí Jesus começou a chorar. Jesus chora 2 vezes na Bíblia. Ele chora quando sobe no monte da Oliveira, ele chora por ver a incredulidade de Israel. Depois ele chora de novo por ver a incredulidade dos fariseus de novo. O irmão, incredulidade faz a gente chorar, irmão. Pessoa incrédula, ela faz a gente chorar. Chorar de dó. Dá dó de incrédulo. A gente tem misericórdia dos incrédulos. Porque sabe que o fim dele é inferno. Jesus disse para o Bilbo, o caminho do rebelde é duro, Bilbo. O caminho do rebelde é duro. O caminho do rebelde, caminho da perdição é duro. Então Jesus começou a chorar de ver tanta incredulidade daquela área religiosa. E Jesus falou, Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. E quando Lázaro saiu, irmão, cada um deles, cada um daquela área religiosa, foi pegando a sua viola e colocou no saco e foi embora. Cada um deles ficaram totalmente envergonhado com Jesus Cristo. Jesus provou que ele amava Lázaro e o ressuscitou. Tirou ele do túmulo, tirou ele da morte e trouxe ele para a vida. E um dia desse Deus vai provar para esse mundo que aquele que ele ama, ele não vai deixar no pó, ele não vai deixar na sepultura, ele chamará e nós sairemos desse mundo, encontraremos com ele no ar para sempre ter com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. A irmã Daiane Silva pergunta, pastor, o que significa a ordem dada em Apocalipse 6,6? Apocalipse 6,6? Ela fala, está escrito, não danifiqueis o azeite e o vinho. Irmã, ali, aonde a irmã está lendo Apocalipse 6, eu estou aqui em Apocalipse 6, estou aqui. Apocalipse 6 o que, Dado? 6. Não tem capítulo, versículo? Não, já está 6,6 aqui. Apocalipse 6,6, então eu sei. Ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. O azeite, o Umbanda prega isso na mensagem O Selo. Ele prega isso no 6º selo. O Umbanda fala sobre isso daqui. Ele fala isso aqui, foi o tempo do cavalo, que o cavalo vermelho estava correndo na terra. Eu creio que é o cavalo vermelho. Que é, o cavalo vermelho era o sangue dos irmãos da arena. Os mártires, os irmãos que estavam mortos na arena,
E o cavalo ficou vermelho de sangue. Aquele cavalo ali é poder, poder satânico. Que era branco, porque era religioso, se tornou vermelho com o sangue do santo. Mataram mais de 68 milhões de santos na arena, irmão. O Coliseu, lá na Itália, aquele Coliseu que agora é ponto turístico. Agora o Coliseu é ponto turístico da Itália. Mas não era ponto turístico, não. Era ponto de sangue. Ali que os gladiadores lutavam, é ali que os cristãos morriam por leão, por fogueira. Aquele Coliseu lá cheira sangue do santo. Aquele Coliseu lá. Está lá até hoje como testemunho. Como testemunho. E vai ficar até o trono branco, como testemunho de quanto cristão não morreu ali. Então, a ordem foi dada essa: não danifica o azeite é o Espírito Santo. E não danifica o vinho. O vinho quer dizer estímulo. O vinho quer dizer alegria. O vinho aponta para a alegria. Então, são duas coisas que Deus pediu para Satanás não danificar, já que ele tinha tirado o batismo em nome do Pai, do Senhor Jesus Cristo, colocado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tinha tirado a oração, colocado reza. Ele tinha tirado o sangue, colocado purgatório. Ele tinha tirado Jesus como intercedor, colocou Maria. Ele estava mudando tudo. Aí Deus gritou com ele: o azeite com o vinho não. Não mexe no azeite e no vinho. No azeite quer dizer no Espírito Santo, e nem no vinho, que é o estímulo. Irmão, estímulo é alegria. Deus sempre quer nós alegres. Deus sempre lutou para ver nós alegres. Os dois no caminho de Maú, que vinha caminhando, Jesus entrou entre os dois e falou assim: por que vocês dois estão tristes? Essa é a pergunta que Jesus fez para os dois. Por que vocês dois estão tristes? Então, é o que Deus pergunta para mim, Deus pergunta para você. Por que andar triste? Você tem vida eterna. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele diz para os discípulos: alegrai vós, alegrais. Não porque os demônios é expulso, não porque a enfermidade é curada. Não por causa disso. Mas alegrai vós, porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmã, tanto problema nós temos na vida, mas olha para o lado positivo. Há outro lado, o lado espiritual nosso, onde tem o nosso nome escrito no livro da vida. Alegrai quer dizer, fique estimulada. Fique estimulado. Então não danifica o azeite, que é o Espírito Santo, e nem o vinho. É o que tem muita igreja, irmão, que ela tem danificado o vinho, não tem deixado a igreja ser alegre. Não tem deixado a igreja ser alegre. Tem muita, irmão, pessoa que tem danificado o Espírito Santo. O irmão Branco disse que o Espírito Santo ficou preso na denominação 2000 anos. 2000 anos preso na denominação, porque não podia fazer nada lá. 2000 anos preso, dando mensagem peça da trombeta. Então não danifica o Espírito Santo. Liberta o Espírito Santo, irmão. Deixa ele manifestar na sua vida. Deixa ele levantar sua mão para o céu. Deixa ele bater palma. Deixa ele bater seu pé para a glória de Deus. Deixa ele mover a sua alegria. Tenha o Espírito Santo e tenha o vinho. Olha aquele homem lá, o bom samaritano, que achou aquele homem semi-morto. Ele ungiu a ferida do homem com o quê? Com azeite e com vinho. Com azeite e com vinho. O que é o azeite? O Espírito Santo. E o vinho estímulo. Ele estimulou o homem, alegrou o homem. Você não vai morrer, não. Eu vou levar você para uma estalagem e lá tem quem cuida de você. Deus é isso. Quando ele encontra com nós, é para nós alegrar. Ele não encontra com nós para apanhar nós no fundo de um poço. Ele tira nós do fundo do poço. Ele não põe a fardo em nós. Jesus tira o fardo nosso. Ele coloca o dele, mas o dele é leve. Vamos para a próxima pergunta, ainda da irmã Daiane Silva. Ela pergunta: pastor, por que os dons quase nunca são vistos em operação na igreja mais? É falta de consagração do povo? Não é não, irmão, não é falta de consagração. É o que está acontecendo, é que a pessoa tem o dom e não sabe usar. E o irmão Branda diz que um dom que você não sabe usar corta mais do que faca. É mais perigoso que uma faca. Na faca na mão de uma criança. Sabe o que é uma faca cortando na mão de uma criança, irmã? Ela corta muita gente. E dão,
na mão de criança, irmã, ela faz uma divisão na igreja. A todas as igrejas divididas, a maior parte, é tudo através dos dons. Os dons têm sido campeão em divisão, para dividir a igreja. O dom tem sido porque não sabe usar. O irmão Bana tinha um dom que era de achar as coisas. Se você chegava no irmão Bana e falar, irmão Bana, eu perdi meu relógio, não sei onde está, o irmão Bana falou assim, vai em tal lugar que o seu relógio está lá. O irmão Bana tinha esse dom. Aí o irmão Bana falou assim, eu não posso usar esse dom, porque a América não está preparada para mim usar esse dom, então eu não vou usar. Veja bem, Samuel tinha esse dom de achar as coisas. Quando a jumenta de Saul foi perdida, ela procurou Samuel para saber onde a jumenta dele estava perdida. Saul, o rei Saul, antes de ser rei. Samuel falou para ele, a sua jumenta foi achada, ela está em tal lugar. Então eles tinham esse dom de achar as coisas. É um dom de Deus, de você falar onde tal coisa está sua perdida. O irmão Brana tinha esse dom, ele falou, não posso usar, porque a América não está preparada. Então, irmão, Deus viu que nós não estamos preparados para ter certo dom, porque nós vamos causar mais dano do que bem. Nós vamos causar mais dano do que bem. Quantas pessoas... Irmã, eu conheci um casal que eles tinham já comprado, já tinha marcado o casamento, já tinha aliança, já estava aliança de noivo, já tinha a casa arrumada, o móvel comprado, dia do casamento marcado. Uma irmã levanta no meio da igreja e fala assim, esse casamento não vai dar certo, esse casamento é para a morte. Os dois não separam, os dois separam por causa dessa profecia. E aonde está esse rapaz e essa moça hoje? Perdido. Está vendo? Perdido. Por causa de uma profecia. Então, tem muito, o Satanás entra muito dos dons. A única coisa que Satanás não imita é o amor. Só o amor. Ele não consegue amar. Mas o resto ele imita tudo. Olha o dom de língua estranha. A Assembleia não teve o dom de língua estranha por muito tempo, não sei se não tem ainda. Quem fala em língua estranha tem o batismo do Espírito Santo, que a vindicação que tem o Espírito Santo é quando fala em língua. Onde se viu língua estranha sem vindicação do Espírito Santo, irmão? Não tem. Tem pessoa que o dom é dado sem arrependimento. Está lá em Romano. Não sei se é Romano 11, 29, Romano 9, 20, deve ser 11, 29. O dom é dado sem arrependimento. Agora, se o dom é dado sem arrependimento, como que o dom é vindicação do batismo do Espírito Santo? E quem falava em Espírito Santo? Você já falou em língua? Quando estava lá com as pessoas lá da Assembleia. Você já falou em língua? Não. Então você não tem o Espírito Santo. Quer dizer que a vida que a pessoa vive, uma vida limpa, não é nada. Se ela fala língua estranha, ela tem o Espírito Santo mentindo, outro dia brigando, e falando língua estranha na igreja domingo, e tem o Espírito Santo. O outro vivendo uma vida limpa, não tinha. Então irmã, os dons, ele tem matado muita gente, tem atrapalhado muito, porque os dons é bom, o dom é de Deus. E se Deus usou no passado, ele usa no presente. O dom não acabou, não, o dom existe. Mas acontece que as pessoas não estão sabendo usar. E por não saber usar, um bom pai não dá a faca na mão do filho que não sabe usar. Vamos para a próxima pergunta. Agora do irmão Marco Geraldo. Ele pergunta, quero saber o seguinte, pastor. Quando comprei meu lote, foi com o dinheiro dizimado. Construí minha casa também com o dinheiro dizimado. Quando eu vender, eu tenho que dizimar o valor da venda? Não. Você não tem que dizer. O valor sim. O valor sim, porque se você deu dízimo para comprar o terreno, está dizimado. O terreno está dizimado. Você construiu com dinheiro dizimado. A casa sua está dizimada. Glória a Deus, irmão. Se você tem uma casa dizimada, irmão, glória a Deus, irmão. Se você tem uma casa dizimada, que tem muito que não tem casa dizimada, não. Ele é dizimista, mas a casa dele não é dizimada. Tem muitas pessoas que tem firma, que ele paga, ele dá dízimo do salário que ele recebe na firma. Mas a firma dele não é dizimista. A firma não é dizimista. Ele é dizimista, mas a firma dele não é. Porque o lucro que a firma dele ganha, ele compra outras coisas ou guarda. A firma dele não é dizimista. Ele é dizimista, mas a firma não é. Então Abraão deu dízimo de tudo que possuía.
Abraão deu dízimo de tudo que possuía. Agora, se você gastou nessa casa, nesse terreno, vamos supor que você gastou para construir tudo 100 mil reais. Você gastou 100 mil reais para comprar o terreno, comprar a casa. Agora você vai vender por 120. Então aquele 20 é lucro. Então você dá o dízimo do 20. Do 6 você já deu. Então você dá do 20, você dá do lucro. Se você gastou 150 para construir, está tudo dizimado, mas você vai vender por 200, você dá o dízimo dos 50, que é o lucro. Então que Deus te abençoe. E vamos fechar a tarde com a última pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: por que Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? E por que o Pai teve que abandonar Jesus, pastor? Senão ele não morria, irmão. Se Deus está na pessoa, a pessoa não morre. Até nós, Deus tem que deixar nós na última hora para nós morrer. Senão o diabo, porque quem mata é o diabo não vai matar uma pessoa que Deus está nela. É nem aquele barquinho, não podia afundar porque Jesus estava nele. E a onda levantou 6 metros, mamãe disse, não fundou o barco, porque Jesus estava no barco. Estava dormindo, mas estava. Não podia fundar o barco com Jesus nele. E Jesus não pode matar você, o diabo não pode matar você com Jesus na sua vida. Não tem como. Para matar você tem que matar Jesus. Então Deus teve que sair dele, porque a unção de Deus entrou nele no batismo de João. E saiu dele lá no horto, no Getsêmen. Ali a unção deixou ele. Do Getsêmen para frente, ele foi como um cordeiro mudo. Ele foi como homem. Ele carregou a cruz como homem. Deus deixou ele para ele poder morrer. Porque se Deus não deixa ele, ele não morre. Ele tinha que morrer como homem, não como Deus. Como homem. Porque foi o homem que pecou, não foi Deus. Então ele tinha que morrer como homem para tirar o pecado do homem. Então Deus teve que deixar ele para ele poder morrer como homem. Então, só que ele é um homem diferente de nós. Ele não é um homem que ele não é, não. Porque a carne dele não é igual a nossa. Nem o sangue dele é igual ao nosso. A carne dele é a carne de Deus. O sangue dele é sangue de Deus. Ele é o único ser humano verdadeiro. Ele é o único ser humano verdadeiro. Não é ser humano híbrido. Não é ser humano, mas híbrido. Não é misturado. Jesus não. Ele é puro ser humano. E todos nós, como ele é, nós seremos. Aí que nós vai ser o verdadeiro ser humano. Quando nós recebemos o corpo glorificado, nós passa a ser o verdadeiro ser humano. Porque agora nós é ser humano híbrido, caído. Vamos para o filho de oração da tarde, então. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Lindes pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Jorge Cordeiro e sua família. O irmão Vanderlei Nunes pede oração às suas famílias e irmão de Nova Prata. O irmão Adelmo Fragoso pede oração à sua esposa que está com problema no coração. A irmã Raquel da Silva pede oração ao seu favor, pois está no hospital com problema no estômago. A irmã Dulce pede oração à sua família. E a irmã Márcia Salles pede oração ao seu pastor Hermínio Salles. Senhor Deus, nós oramos sabendo que temos um Deus vivo, um Deus vencedor, conquistador, um Deus que está sempre pronto a nós ouvir e nós socorrer, e um Deus que tem meios para nós socorrer, porque a tua mão está cheia de dádiva para nós dar, Senhor. Então, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha ao encontro de cada filho e filha do Senhor e coloca no seu colo, como Boaz colocou no colo de Ruth 6 medidas de cevada. Também coloca no colo da irmã, no colo do irmão, tudo o que ele precisa, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua assistência, pelo teu cuidado, e através dos teus anjos, do sangue do Senhor derramado, do Espírito Santo, Pai, que foi derramado para nós ensinar, nós conduzir, que tudo ele esteja em operação na vida de cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.